A Rússia proibiu a Igreja do Testemunho de Jeová lá na Rússia. Fecharam os templos e proibiram todo o que eles fazem lá. Então, houve uma proibição geral, fechou todos os templos. Então, vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui no podcast Sem Filtro. Eu, Eliel Carlos. E Osana Leite. Então, vamos dar o pontapé inicial e vamos falar sobre esse assunto, já que envolve religião, né? E nós estamos no Brasil, onde é considerado um país cristão, e aqui também tem Testemunho de Jeová e muitas outras religiões. Mas vamos discutir esse ponto específico. Por que a Rússia fez isso? Por que a Rússia está proibindo o Testemunho de Jeová lá no país deles? Por que ela fechou os templos deles? Vamos discutir sobre esse assunto e a Osana vai estar lendo para nós, aqui no Google, os pontos principais que indicam e nos diz o porquê que a Rússia está fazendo isso com o Testemunho de Jeová. Aqui fala que o Testemunho de Jeová segue uma interpretação rigorosa da Bíblia, né? Que resulta em várias restrições de estilo de vida. As principais proibições incluem transfusão de sangue, recusa a tratamentos médicos que envolvam sangue, pois considera-no sagrado. Para você, eles estão certos ou estão errados, né? Porque esse é o primeiro ponto, né? É algo bem forte, né? Depois eu vou deixar aqui um vídeo também, tá? De uma moça falando sobre esse assunto e resumindo bem legal. Mas esse é um dos pontos do porquê que a Rússia resolveu proibir o Testemunho de Jeová lá. Por quê? Por causa disso aí, que eles não permitem a transfusão de sangue. No Brasil também, né? Aqui também, geral, né? Eles não... É mundial essas regras, né? Da deles, igreja, né? É deles. Então, se, por exemplo, uma Testemunha de Jeová entra no hospital público e ela precisa de transfusão de sangue para ser salva, para salvar a vida daquela pessoa, o Testemunho de Jeová não permite. Então, aí, a gente entra num problema muito sério, porque se uma pessoa entra num posto de saúde e ela morre por falta de transfusão de sangue, pode acontecer das pessoas quererem processar esse hospital, esse posto de saúde, porque não fez, né, o socorro devido, que é norma do hospital. Já sendo Testemunho de Jeová, eles não permitem, aí entra nessa questão de briga, de justiça, etc. Enquanto isso, a pessoa pode morrer. Então, é um dos motivos. As normas, né, da igreja, né? Então, tem que ser seguida, né? São normas e visão que cada igreja tem, né? Eu não sei se algumas igrejas, ou só essa, tem essas regras. A Testemunha de Jeová só ela que tem essa regra? Até onde eu sei, eles são, isso aí é só eles. Só eles? Eles são bem firmes nisso aí. Porque se for olhar bem, é algo sagrado, né? O corpo é sagrado, né? Porque o corpo é uma casa, né? Que habita o espírito da gente, né? Então, se você for olhar bem ao pé da letra, é algo sagrado mexer com o corpo humano, eu acho. Só que, claro, no caso de você ter que ajudar um ser vivo, uma pessoa, às vezes até faz parte da sua família, um amigo, e no caso de urgência, né, eu acho que nesse caso não deveria ser proibido, né? Mas eles proíbem. Forte, se a pessoa porque para eles é sagrado. E se a pessoa recebeu transfusão de sangue, ela já, segundo eles, já está condenada, já era. Eles acreditam em Jesus Cristo? Porque Acreditam. Porque às vezes tem a ver também com... Não, o sangue de Jesus tem poder. Imagina aí, o sangue. Sim. O sangue é sagrado para eles. Eles têm base bíblica para isso. Tudo. Para eles, é como as pessoas falam de Jesus, né? Todas as religiões as leis e doutrina deles é baseado na Bíblia. Então, o Testemunho de Jeová, eles baseiam na Bíblia. Na Bíblia. Sabendo que a Bíblia deles tipo assim, tem muitas modificações que eles fizeram em base à Bíblia católica e cristã. Então, tem coisas que foi modificada lá. Então, entendeu? Eles têm base bíblica para isso. E aí a gente pode entrar num tema bem vasto, pegando em outras religiões, mas agora hoje vamos falar só do Testemunho de Jeová. Porque as religiões usam a Bíblia para fazer muitas coisas com base bíblica que, às vezes, prejudica o ser humano. Nesse caso aí, né? O país, será que o país é laico? Também tem que ver se o país é laico também, né? A Rússia, sim, é laico. É um país laico. Então, esse é um dos motivos. E logo essa igreja é complicado, hein? Então, por isso que a Rússia está proibindo, porque eles são bem exclusivistas, né? Que eles são os verdadeiros e o resto não é. Então, eles não concordam com um país laico que aceita todas as religiões, né? Feriados e comemorações. Não celebram Natal, Páscoa, aniversários ou datas cívicas por considerarem que têm origem pagãs. Então, eles não comemoram nada do que a gente comemora. Natal, Ano Novo. Natal tem a ver com Jesus Cristo, aniversário, mas eles não acham que é pagão. Porque como é de outros, para eles talvez é de outros deuses, né? Adoram outros deuses. Provavelmente. O pagão vem isso, né? Da Igreja Católica, né? Uhum. Outra coisa também, política e serviço militar. Não votam
não se candidatam, não cantam o hino nacional e recusam o alistamento militar. Isso aí eu achei até coerente. Mas, claro, né? Então, Eles pagam a multa, né? Porque não votam. Então o que acontece? Por que a Rússia proibiu? Por causa disso, porque ele analisou as normas deles e isso aí vai contra o poder, né? Prejudica a política do país. Prejudica porque aí, no caso, eles estão indo contra a lei do país. Pelo que eu estou entendendo aqui, eles têm, tipo, uma sociedade separada. Exatamente. E aí, tem várias sociedades assim, né? Mas eles são bem carudos, né? E aí, olhando para o lado do governo, que eles querem ter o comando em tudo, eles não querem ninguém que esteja fora das ordens deles lá. Então, esse pessoal praticamente não obedece muitas coisas que o governo coloca, né? Do jeito que é aqui, eles tinham que criar um país para eles, né? Uma nação para eles, porque aí dava certo. Então, igual alguns grupos aqui do Brasil também, que tem essas políticas também que querem separar, né? Exato. Só que é complicado, porque você está dentro de um sistema. Então, você é obrigado a respeitar um sistema. Então, e aí, segundo... E tem gente que não quer obedecer, é complicado. Né? Segundo a Rússia, eles não estão obedecendo, não estão encaixando na lei, estão indo contra e proibiram e fecharam as igrejas. Outro caso que eles proíbem também, né? Vida amorosa. Não celebram casamentos com pessoas de outras religiões e repudiam o sexo antes do casamento e relações extraconjugais. Então, o que está dizendo aí? Eles não aceitam ninguém que não é da religião deles. Correto? Em parte tem razão. Em parte tem um conflito, né? É igual classes sociais. Nesse caso aí, eu acho que eles não têm... tem um motivo, né? Porque sim, realmente, pessoas que são de outras religiões e se casam, tem um conflito depois, né? É mais fácil quando é da sua religião, do meio de classe social, até da cultura, é muito forte isso. Mas se você, por exemplo, você é do Testemunho de Jeová e você se apaixona por alguém que não é, e aí os seus pais da igreja vão proibir e vão querer que você case com alguém que você não ama. Eu acho que tem razão, mas daí você é obrigado a se ater à religião e não seguir aquilo que você quer, o seu coração. Será que eles são repudiados? São expulsos da religião? São expulsos. Todos que infligem... Que casam com outras pessoas de outras religiões? Todos que infligem a lei do Testemunho de Jeová, depois viram as costas para você, já não falam mais com você e te tratam como um estranho. Como uma seita, né? Então, e quando você entra para o Testemunho de Jeová, quando você entra, a tua família, você perde a tua família, porque você não pode conversar com eles, eles afastam você da sua família. Porque a família sua agora é eles. A maioria das religiões... As seitas radicais fazem isso. E eles são assim. Então, quando você entra para eles, muita gente... E tem testemunhos aí na internet, você vai ver muitos testemunhos aí de pessoas que, quando entraram para o Testemunho de Jeová, tiveram que cortar a relação com a família. E quando saiu, foram totalmente repudiados, né? E totalmente... Tem gente que tem que fazer tratamento psicológico para se recuperar, para inserir outra vez na sociedade. Porque sai bem, bem psicologicamente machucado. Nesse caso aqui, repudia o sexo antes do casamento. Nesse caso aqui, todas as religiões repudiam. Né? Quase todas. Qual que não repudia? Eles repudiam, mas não. Por exemplo, a católica, eles não proíbem. Não repudia, não? Não. Eles pregam que não, mas não condenam. Limitam as mulheres. Eles não né? condenam, não falam que você vai para o inferno. Eles não fazem isso, até onde eu sei, não. E relações extraconjugais. Aí a Bíblia em si já fala que, né? Nesse ponto aí... Eles estão certos, né? É complicado, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eles não cantam o hino nacional. É forte isso aí, eu achei forte, hein? E aí a Rússia entendeu isso aí como muito radical, uma afronta, e né? Nem alistamento militar. Você acha certo ou errado se alistar? Eu queria... Entra dentro dessa igreja, porque aí... Eu queria ir, só que eu fui dispensado por excesso, mas eu gostaria de ter ido. Outra coisa também, doutrinas específicas rejeitam a Trindade e não veneram símbolos como a cruz. A Trindade é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Né? Eles rejeitam, mas eles não acreditam em Jesus Cristo, você falou? Acreditam em Jesus como um profeta. Igual os judeus. Igual os judeus muçulmanos. Judeus muçulmanos. Para eles, Jesus não é Deus, é um profeta. Quem é? O Deus deles é Jeová, né? Jeová, Jeová é tudo, né? Jeová é Deus. Eles estão quase igual os muçulmanos, né? Que eles acreditam em Alá, né? Alá. E aí, depois de Alá, tem o profeta deles, que é o Muhammad. Nesse caso aí, então seria mais ou menos assim. Mas então eles respeitam, eles falam de Jesus. Eles acreditam em Deus, né? Mas tem um nome, Jeová, né? Deus tem vários nomes, né? Nas religiões, né? Isso. Cada religião, Deus tem vários nomes. Né? Jeová, Javé, e assim vai. Cada religião leva a Deus, né? Ou você acredita nisso ou não?
Então, o que você opina? Qual é a tua opinião? A Rússia está certa em fazer o que está fazendo? E isso levanta uma questão que seria talvez tema de outro vídeo, né? Sobre a questão dos fins dos tempos, que está escrito lá em Apocalipse, né? Que vai virar o tempo que a igreja será perseguida, então provavelmente eles vão entender como isso, que a igreja está sendo perseguida e está chegando o momento que está escrito lá. Aí estão perto da marca da besta, todo esse assunto que seria um assunto interessante tratar em algum vídeo. Eu acredito que não seja perseguição, do meu ponto de vista. Sim, que para os crentes, para os religiosos... Para eles vai ser... É uma perseguição. É uma perseguição. Com certeza. Eu acredito que isso aqui eles querem pôr a lei do país deles, né? E tem que obedecer às normas, né? Porque se está prejudicando pessoas, para eles é errado, né? Essas normas. Exatamente. Né? E também não tem tanto exemplo a Rússia, né? Porque a Ucrânia está sofrendo, né? Por causa da guerra também, né? É meio hipócrita, né? O que a Rússia está fazendo também com a religião do Testemunho de Jeová, porque eles promovem a guerra, promovem, né, a matança, e eles não podem adorar o Deus deles e ter as regras deles. Eu acho um pouco de falta de respeito também com as crenças das pessoas também, né? Só que eu não acredito que seja uma perseguição, igual os crentes acreditam, né? Porque agora, com guerra, com sinais de guerra, tremores, que está acontecendo no mundo todo, terremoto, tsunami, então as pessoas, elas estão mais, né, afloradas, pensando que é a vinda de Jesus e tal. Então, talvez esse momento, para os russos, está sendo uma perseguição, né? Os cristãos, os russos está sendo uma perseguição. Para nós aqui no Brasil, também pode ser porque o Brasil ele é um país considerado cristão, né? Mais de 50% da população acredita em Deus, segue religiões, né, da fé cristã, ou católicos ou cristãos, né? É o mesmo grupo, né? Só que, para mim, eu acho que não seja perseguição. Você acha que é uma perseguição? Não, eu acho que não. Eu acho que tem várias religiões, várias pontuando aqui primeiro, né? Nós éramos da igreja cristã, fui criado na igreja cristã, você também, né? Eu nasci na igreja cristã. E eu, particularmente, já não estou indo mais na igreja cristã. Em nenhuma religião, vamos dizer assim, não estou frequentando mais. Sou teólogo formado, conheço bastante. E hoje eu não participo mais de nenhuma religião, tá? Não participo e hoje eu tenho uma visão diferente do que eu tinha antes, quando era religioso, seguia a religião cristã. Então, se fosse um tempo atrás, quando eu seguia, com certeza eu veria isso como princípio da perseguição da igreja, né? Como o evangélico diz. Mas hoje eu não vejo mais assim, porque eu tenho uma visão diferente. Por isso também, como eu também fui criada e doutrinada em um lar cristão, né? Hoje eu não vejo mais, sim, que eu sei que as pessoas falavam muito na época de política sobre a perseguição da igreja, se a esquerda entrasse, que os crentes iam ser perseguidos e tal. E eu vejo que isso não aconteceu, né? Pelo contrário, depois da pandemia, o que mais abriu foi igrejas, academia, bares. Então, acho que voltou tudo ao normal. Então, por isso que eu não acredito que seja perseguição. Porque se fosse assim, todos os países já teriam, né, fechado várias igrejas. E eu vejo que aqui no Brasil, pelo menos, voltou tudo ao normal, né? Tá tudo ok. É a minha opinião, né? Acho que é mais específico do país, o problema tá no país mesmo, que eles perceberam que foi necessário, né? Talvez foi necessário. Talvez pessoas morreram por causa de, né, que precisavam de transfusão de sangue e não receberam. E teve um tipo, né? Eles devem ter investigado casos assim. Já houve muita briga na justiça com situações envolvendo transfusão de sangue, né? Que entrou justiça, aí teve que lutar lá para poder fazer uma transfusão de sangue para salvar uma vida, né? Então, houve casos onde pessoas morreram, pessoas foram salvas. Então, tem essa questão. Agora, dá uma pesquisada aí no Google. Quantas vezes os líderes do Testemunho de Jeová preveram o fim do mundo e não veio o fim do mundo? Isso aí é forte, né? Isso aí também causou muito... para eles mesmos, causou muito prejuízo até para os próprios seguidores do Testemunho de Jeová. O que aconteceu? Quando eles preveram o fim do mundo, muitos, né, que seguiam o Testemunho de Jeová, o que eles fizeram? Eles venderam tudo que eles tinham, desfez de todas as coisas e, né, já ia chegar o fim do mundo mesmo, e aí não chegou, e muita gente quebrou, desfez do que tinha, né, que era a sua casa, o seu meio de ganha-pão, venderam achando que ia chegar o fim do mundo e não chegou. Então eles fizeram várias previsões de fim do mundo, chegou, passou e não aconteceu o fim do mundo, coisa nenhuma, né? Então... Aqui fala,
pelo menos 4 vezes ao longo de sua história, em 1914, em 1915, 1918 e 1925. Uma data final também foi fortemente associada a expectativas para 1975. Umas 5 vezes, se não aconteceu Então, nada. ou seja, que Deus foi esse que falou com o líder deles, né? Então já a gente vê que não tem muita coerência. A Rússia tem as leis delas e depois eu vou deixar aqui no final o vídeo do almoço explicando bem detalhado essa questão aí, e também vou deixar o testemunho de uma ex-testemunha dando testemunho por que ela saiu dos testemunhos de Jeová. Então, tu é contra ou a favor do testemunho de Jeová? Eu não tô entendendo. Não sou contra. Eu tô falando, eu tô mostrando para você as incoerências que tem na religião. Você tá pregando para as pessoas saírem da religião do testemunho de Jeová ou tem que respeitar? Você acha o quê? Não, eu tô mostrando os fatos aqui, cada um decide por si. Eu acho que as pessoas são livres, não, para decidir. Certeza. Então, a gente tem que respeitar as religiões, né? Com certeza. Porque se o país é laico, então as pessoas têm direito de adorar os deuses que eles acreditam que eles querem, né? Elas têm direito Só que tem que obedecer ao Estado, tem que respeitar as leis do país. Elas têm direito a adorar quem seja, mas desde que a sua religião não queira mudar a lei de um país ou mudar o entorno. Então, o país laico, ele aceita todo mundo. Então, não existe esse negócio de perseguição. Sim, existe uma perseguição quando uma certa religião ela acha que é a escolhida por Deus e o resto vai para o inferno. Então ela começa a falar mal das outras, que os outros não prestam, e começa a criar leis e sempre deixando à margem quem não é. Então, às vezes, num país que nem o nosso mesmo, o ateu ele é perseguido pelos cristãos. Isso é assunto de vídeo. E o ateu ele sofre, perseguição pelos cristãos. Porque começa a atacar, falar que ele é maldito de Deus, etc. Então, o problema da religião é isso aí. Então, se cada um serve a sua religião e não deixa os outros ser livres, se o cara quer ser ateu, se ele quer seguir qualquer seja, beleza, é lá, cada um tem o direito de escolher. Todo mundo está buscando Deus, né? Todo mundo tá buscando. Então, o que eu estou falando aqui são os pontos negativos que a religião traz. Por exemplo, no Testemunho de Jeová, prever o fim do mundo 4 vezes, muita gente faliu, muita gente quebrou, porque os caras fizeram uma previsão, levaram a sério, e os que acreditaram levaram a sério, às vezes até pessoas que não eram do grupo levou a sério, vendeu tudo que tinha, desfez dos seus bens e ficou na merda. É complicado, né? Ai, que isso? Entendeu? Então Mas o caso aqui é a transfusão de sangue, né? É um dos piores. O país está focando mais nisso. Ele não quer saber se o mundo vai acabar. O país está querendo saber. Porque eles são rígidos com esse tema. Não é só isso. Então, várias coisas, tudo, né? Que você leu aí, eles juntaram tudo. Envolve muita coisa. Então, eles viram que eles estão fugindo da regra do país. Exatamente. O país ele tem as regras, você tem que obedecer as regras. Então, se você não obedece as regras, fizeram. Fizeram. Não sei se foi certo. Eu acho que não foi certo. Qual a sua opinião? A Rússia, cada país tem sua lei e cada um aplica como eu acho que vai ter muita repercussão esse tema. Com certeza. Pode ter muito protesto. E, claro, se essas pessoas, né, se revoltarem, eles podem querer sair de lá e montar, né, não sei, sua cidade, seus templos. Eu não sei. No território, eu não sei se vai poder fazer isso. Talvez em outro território. Se a Rússia permitir, né? Porque é complicado. Né? Imagina aí você ficar sem adorar o seu Deus por causa da lei do país. É o fim do mundo, é o apocalipse. Para eles é a perseguição. Para eles é a perseguição. Para nós aqui, não. Então, para quem acredita, é a perseguição. Para eles que são dessa igreja e estão vivendo nesse exato momento lá no país, exatamente. Eu acredito que é uma perseguição. Imagina aí, fechar a sua igreja que você acredita, que você adora, porque acha que você está fazendo errado. É forte. Aí, no caso, na visão religiosa, para quem é religioso mesmo, tem que comemorar, né? Porque se a perseguição é o fim dos tempos, então Jesus vai vir buscar ele e vai levar ele para o céu. Mas então, tem que comemorar. Eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam. Eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam na vinda de Jesus? Aí não lembro dessa parte. Vocês acreditam, não. Pergunta aí pro Google aí, vocês acreditam na vinda de Jesus? É um tema complicado. Porque... Mas para quem é religioso, para ele ser perseguido é uma honra, tá sendo perseguido pelo seu Deus, né? Existe isso, né? Então tem que comemorar. Já tá chegando o fim, então ele vai pro céu ou vai para onde tem que ir. Cada um acredita. Mas não é o que acontece, né? O crente comemora ou ele fica brigando? Comemora, né? Acho que sim. Comemora, fica brabo, com medo. De quê? Com medo da perseguição. Não, mas aí, segundo a Bíblia dos crentes, não.
Segundo a Bíblia, Mas, que a gente lê, no segundo, a gente tem que comemorar de felicidade, porque se está vindo as tribulações, as provações, é porque está vindo o fim. Mas a maioria dos crentes fica com medo. Ixi, olha a resposta aqui. Sim, os testemunhos de Jeová acreditam em uma segunda vinda de Jesus. Então, Mas com a interpretação diferente da maioria das religiões cristãs. Eles creem que essa vida é invisível, ocorreu de forma espiritual no ano de 1914 já aconteceu. e serve para estabelecer o reino celestial e trazer o julgamento. Complicado, hein? Então eles acreditam que é aqui. Lembra daquela parte? Aqui? Tem uma parte em Apocalipse que fala que isso aqui vai se transformar em céu. Onde os animais vão coabitar com o homem. Então eles acreditam nisso. Isso que eles acreditam. Eles acham que tudo assim vai ser modificado. Quem não está com eles vai ser eliminado e só vão ficar eles. Interessante, hein? E até dentro deles, quem está lá dentro, ainda eles têm a dúvida se vão ser escolhidos. Então, os que vão ser escolhidos é que vão ficar. Então, mesmo assim, ainda eles vivem na dúvida. Pode perguntar para qualquer testemunho de Jeová. Eles não têm certeza da salvação. Porque eles fazem obras, né, que eles têm que fazer obras, se Deus quiser, eles vão ser salvos. Se não, Deus vai eliminar eles também. Então, eles vivem nessa tortura, vamos dizer assim. Né? Eles acreditam que Jesus retornou espiritualmente em 1914 e está governando nos céus. Já retornou, então? O retorno literal. Eles creem que o momento em que a Bíblia diz que todo olho verá, em Apocalipse 1:7, refere-se a quando a humanidade perceberá pelos eventos na Terra que Jesus interveio ativamente como juiz durante a grande tribulação. Complicada a interpretação deles. Então, nesse negócio do final aí, é mais ou menos tão parecido com a maioria do cristianismo. Acredito na grande tribulação. Que existe três vertentes aí. Tem a pré, a pós e a grande tribulação. É um tema bem complexo, hein? Porque cada religião tem suas visões, né? Suas crenças. Então, você que está nos assistindo aqui, deixa aqui no comentário qual é a sua opinião sobre esse assunto. Se é certo ou não, né? O que a Rússia fez, né? Se é certo ou não, né? Se a Rússia podia fazer isso ou não. Vocês acreditam que é uma perseguição ou não? Tem que respeitar o país, né? Qual é a opinião de vocês, né, sobre isso, né? Exatamente. É um tema bem complexo. Beleza? Então tá bom. Esse foi o assunto de hoje. Um tema que dá para discutir em outros vídeos sobre religiões também, né? E tem as outras religiões. Aqui no Brasil temos um monte de religiões, né? Igual na Índia também, né? E veladamente existe sim uma perseguição religiosa, mas dos religiosos para os que não são religiosos. Até outro vídeo. Um abraço e a gente se vê no outro vídeo. Tchau. Rússia fecha templos, confisca bens e proíbe testemunhas de Jeová em todo o território russo. Considerada nociva para os cidadãos, a ordem e a segurança pública por mostrar indícios de extremismo, além de ameaçar a vida das pessoas quando não permite a doação de sangue por seus seguidores. A decisão autorizou o fechamento de congregações, a dissolução de centenas de entidades locais e o confisco de propriedades ligadas ao grupo. Agora eu quero que você analise comigo quais os motivos fez com que a Rússia considerasse as testemunhas de Jeová como extremistas. 1. A literatura das testemunhas de Jeová ensina que sua religião é a única e verdadeira e que as demais crenças estão erradas. Durante décadas, publicações da Torre de Vigia ensinaram que as testemunhas de Jeová são a única religião verdadeira aprovada por Deus e que todas as demais fazem parte de um sistema religioso falso chamado Babilônia, a Grande. A Rússia interpretou isso como incitação ao ódio religioso e a propaganda de exclusividade religiosa, o que causa intolerância e racismo religioso. 2. A acusação de destruir famílias. Um outro tema recorrente é a prática chamada desassociação, que é quem abandona a organização ou viola determinadas regras e pode ser excluído. A literatura da organização orienta a limitação ou interrupção de relações sociais com a pessoa excluída, inclusive dentro das famílias. Esses ensinamentos prejudicam a estrutura familiar porque desencorajam os relacionamentos próximos com pessoas que abandonam a religião e porque as suas doutrinas também podem gerar conflitos familiares, além de isolamento social, dependência psicológica do grupo, pressão para as pessoas permanecerem dentro da organização. 3. Transfusão de sangue. Você sabe que as testemunhas de Jeová ensinam que a Bíblia proíbe o recebimento de sangue. A interpretação é baseada em passagens bíblicas, como abster-se de sangue. Isso coloca a vida das pessoas e das crianças em risco de morte. 4. Linguagem sobre o mundo atual.
Um outro elemento que chama bastante atenção nas suas publicações é essa divisão entre a organização de Jeová e o mundo de Satanás. Segundo a doutrinação, o sistema atual de governos humanos está destinado a ser destruído no Armagedon. E só a verdadeira adoração sobreviverá, ou seja, a deles. Isso cria uma forte separação identitária entre nós e eles. Onde está a linha entre uma crença religiosa exclusivista e o extremismo que ameaça a sociedade? Trazendo essas ideias aqui para o nosso contexto, o que mais me preocupa é o fundamentalismo cristão, que se torna cada vez mais preocupante à medida que conquista poder institucional. Uma comunidade pequena, acreditando ser a única detentora da verdade, tem um alcance limitado. Mas quando essa visão influencia leis, escolas, tribunais ou governos, os seus impactos atingem milhões de pessoas. Escreve aqui, qual a sua opinião sobre essa decisão da Rússia? Desperta. Tenho 28, então fiquei 24 longos anos sendo testemunho de Jeová, e eu era testemunho de Jeová de verdade, tá? Eu não era pisando um pé fora e outro dentro, não. Para quem não sabe, a testemunho de Jeová é uma religião muito apocalíptica, então a gente vive sempre querendo que o fim venha, porque a gente não suporta esse sistema, porque esse sistema é do diabo, porque a gente precisa vir logo o paraíso, e esse sistema só vai durar mais 10 anos, que daqui a pouco acaba. Então, a minha maior vontade era que acabasse, porque enquanto testemunho de Jeová, você aprende que esse mundo aqui não tem nada de bom, né? Inclusive, Jesus Cristo deixou isso lá registrado, né? Que vocês não devem fazer parte do mundo. E, nesse sentido, o testemunho de Jeová é bem fiel, digamos assim, porque elas tentam realmente seguir a Bíblia ali, bem à risca. E aí eu fiquei aquele tempo e tal. E, por conta dessa crença, né, de que vem o fim do mundo, eu tinha muito medo do que eles chamam de grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o período final, que é ensinado na religião, que vai culminar no Armagedon, ou seja, a destruição, e aí quem tiver de ir para o céu vai para o céu, quem for ficar na terra fica na terra, e o resto é todo mundo destruído. E eles falavam dessa grande tribulação de uma maneira muito aterrorizante, porque ia haver perseguição e fome, e vocês seriam presos, e eu me cagava de medo de ser presa. Então eu vivia assim, se chegar essa grande tribulação, eu não quero passar com vida, como eles chamam, para o paraíso, né, que é a esperança do testemunho de Jeová, como se fosse ir para o céu. Então eu não quero passar com vida, eu queria morrer antes disso vir, porque vai ser muito sofrido, e vai ser um período sangrento, e eu não quero. Então eu tinha muito medo, eu tinha pavor de ser presa por conta da perseguição que eles diziam pra gente que ia acontecer, né? Porque como sendo a única religião verdadeira, que a Testemunho de Jeová tem essa crença absoluta, né, de que são os únicos, são os alecrins dourados.